Bom dia, bom dia. 6h36. Hoje é dia 1º de setembro de 2025. A gente vai começar um novo mês. Vamos consagrar esse mês na presença do Senhor, para que ele seja um mês abençoado, para que você possa viver o bom, perfeito, agradável, a vontade de Deus para a tua vida, para a minha vida, para que a gente possa realmente entregar esse mês e pedir que o Senhor faça de acordo com a vontade dele, que nós possamos viver todas as bênçãos que ele tem separadas, reservadas, preparadas para cada um destes 30 dias. Deus tem algo especial para fazer na minha vida e na tua vida, a despeito do que a gente possa estar vendo à nossa frente. Os desafios, eles vão acontecer. Ele não vai ser um mês fácil, como os outros meses não foram fáceis, mas ele vai ser um mês possível. Mais do que ser fácil, ele tem que ser possível. E não há impossíveis para o nosso Deus. Ele realmente tem algo muito especial para fazer na tua vida. Só que tem uma coisa que nós temos que fazer, é a nossa parte. Nós temos que buscar, nós temos que nos abrir. Eu tenho vivido algumas experiências com algumas pessoas e eu tenho visto que a dificuldade que as pessoas estão tendo hoje é de entender, receber, aceitar a palavra de Deus. A gente acolhe, eu falei isso na semana passada, a gente acolhe a palavra de maldição. Quando alguém fala para você assim, você é um falido, você é um caído, você é um destruído, você é um enfermo, você não tem valor, a gente chora, a gente sofre e a gente acolhe as palavras de maldição que as pessoas às vezes lançam. E a gente tem que lembrar que o que as pessoas falam tem a ver com elas, não tem a ver com a gente. Eu sofri uma situação ontem, vou compartilhar aqui com vocês. E por mais às vezes que a gente pareça preparado para algumas coisas, a gente sofre, né? A gente parece às vezes estar preparado para algumas coisas, mas não. A situação vem e quando a situação vem, o que acontece conosco? A gente chora, a gente sofre, né? A gente sente a dor da situação. Então, o que acontece? Ontem eu mesma precisava ter pregado para mim ontem. Olha que interessante. Eu mesma precisava ter pregado para mim, para ficar esperta. Porque a gente precisa vigiar. Quando eu falo para vocês assim, gente, a gente precisa orar, e orar é maravilhoso, é super importante, mas a gente precisa vigiar. E às vezes a gente não vigia. E eu tô falando até por mim. Às vezes eu não vigio. Por quê? Às vezes o diabo vem e te pega no momento que você tá distraído, distraidíssimo. Tá tudo bem, você tá na bênção, tá ali, tá... E aí você, na sua distração, você acaba caindo. Olha só. Ontem eu entrei num restaurante que eu vou habitualmente, né? Habitualmente com meu marido, com a minha família e tal. Às vezes a gente passa pra pegar comida, às vezes a gente vai lá e faz a refeição lá, enfim, tal. E eu tava ali esperando meu pedido, porque ontem era um dia que eu ia pegar minha comida e ia levar pra casa. Eu tava cansada, domingo, falei, vamos sair em casa hoje, descansar. Foi depois do culto, já tinha recebido a palavra, já tava abençoada, já tava com a palavra que eu vou dividir com vocês aqui hoje. Mas eu queria dividir essa experiência. E aí uma moça, eu cheguei pra pegar meu pedido, paguei e tal, de repente chegou uma loura. Pra você ver o que é um racismo. E pra você ver como às vezes a gente acolhe. Não importa qual tiver sido a situação. Né? Às vezes pra você é uma situação diferente. Né? Às vezes é uma outra coisa que te doa. Que você possa passar e que doa em você. Aí eu estava ali, já tinha pagado, estava esperando o meu pedido ficar pronto. Aí surgiu uma loura, sei lá de onde que surgiu aquela criatura, deve ser uma enviada do demo, que só pode ser do capiroto aquilo. Ela virou, olhou na minha cara, do nada ela surgiu do meu lado e falou assim, o meu pedido já tá pronto? Aí eu olhei assim, falei, não tenho ideia, eu também estou esperando o meu pedido. Num momento que pra mim só pode ser um devaneio ou endemoniada, porque não tem outra palavra pra essa mulher. Ela olhou na minha cara e falou assim, ai, desculpa, é que você tem uma carinha de quem trabalha aqui? Aí eu olhei bem pra cara dela e falei assim, e você tem uma carinha de que é uma pessoa educada, mas também não é. Eu não trabalho aqui.
Depois eu vou para casa muito triste, eu chorei, confesso que eu chorei. Eu confesso para vocês que ontem o diabo ele conseguiu fazer assim, me entristecer com algo que eu não deveria me entristecer. Mas ele foi lá, ó, depois de eu ter recebido olha como ele é sujo. Fui na igreja, recebi a palavra que eu vou dividir com vocês, que é uma palavra poderosíssima. E que já tinha preenchido meu coração, meu espírito. Quando eu falo para vocês, é vigiai e orai, não é orai e vigiai, é porque o diabo é astuto. Ele é astuto, ele é sujo, nojento. Ele sabe onde vai doer. Ele não conhece o que está dentro do teu coração, porque aquilo que está dentro do teu coração, só Deus conhece. Ele não tem a capacidade de ler os teus pensamentos. Então não ache você em algum momento que, eu estava pensando em fazer isso, em realizar aquilo, aí veio o diabo e assim, né, colocou inveja nas pessoas e fez não sei o que, e fez aquilo outro, e aí eu não consegui o que eu queria. Ele não tem poder de ler os teus pensamentos. Isso está na Bíblia. O único que sabe o que está dentro de você é Deus, mas ele conhece a tua cara. Ele conhece isso aqui, ó. Ele conhece os teus movimentos. Ele é um ser milenar. Na criação do mundo, o bicho estava lá, gente. Estamos esquecendo da serpente. Ela foi criada, estava lá. Ele conhece passado, presente, e ele sabe do teu futuro, porque ele é um ser espiritual. E por ser um ser espiritual, o que acontece? Ele sabe o que Deus tem para fazer na tua vida. Ele enxerga a tua bênção. E ele quer roubar. Então ele quer roubar na semente. Ele quer matar no nascedouro. Ele não se contenta apenas em... Não. Ele quer o quê? Matar no nascedouro. E se a gente não tiver vigilante o tempo todo, a gente cai. Ontem eu caí. Então, por que eu tô contando isso pra vocês? É pra vocês verem que todos nós estamos passíveis de passar qualquer tipo de situação. Às vezes o diabo chegou pra você ontem e falou assim, ó, tá vendo aqui o papelzinho, amigo, ó, o diagnóstico, ó. Você é um enfermo. Mas qual é a resposta que você vai dar pra ele? Você vai chorar igual a Fabíola fez? Tá no jeito de chorar. A gente pode chorar, tá tudo certo. Chorar é lícito. Porque a palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Nós temos que estar realmente muito vigilantes. Muito vigilantes. Muito atentos nos detalhes. Ele rouba no pequeno detalhe, numa distração que você tem. Eu estava muito feliz. Eu tinha acabado de sair da igreja. Deus falou comigo tremendamente. Deus tocou a minha vida, meu espírito estava preenchido de alegria. Alegria da salvação, não alegria terrena do hoje eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo, porque a gente se alegra muito nas coisas materiais e é lícito, viu? Você pode se alegrar nas coisas que você conquista. Você levanta cedo, você trabalha, você batalha, você é honesto. É lícito que você tenha do bom e do melhor. Porque o teu pai, ele é o dono do ouro e da prata. Ele é dono desse mundo aqui, ó. Foi ele que fez esse mundo pra você. E ele não te colocou numa biboca, não. Não te colocou num puxadinho nem num cafofo. Ele te colocou no paraíso, meu amigo. É só você ir lá ler em Gênesis. Quando ele criou o homem, qual foi o lugar que ele colocou? Ele te colocou para ser acostumado com o bom mesmo. Ter todas as coisas e dominar sobre todas as coisas. O que nos fez viver e o que nós vivemos hoje fomos nós mesmos, porque nós caímos em pecado. Nós caímos em pecado. E qual é o pecado? É o pecado da desobediência. As pessoas precisam ter um entendimento da palavra de Gênesis que elas não têm ainda. Elas acham que têm. Elas acham que Eva foi lá comer uma maçã. Jesus Cristo amado. Sangue de Jesus tem poder. Deus nunca falou, não coma da maçã. Não coma da pera, não coma da banana. Todos os frutos que estão aqui estão à sua disposição. Tudo que está plantado aqui você pode comer. Mas você está vendo aquela árvore ali, o nome da fruta é fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse é o nome do fruto. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Foi isso que Deus falou. Deus não falou que você não pode comer uma maçã, minha filha. Então, por falta de conhecimento, as pessoas falam
bobagem. Por falta de propriedade, as pessoas falam o que não sabem. Tem tempo de ficar no Instagram, tem uns 5 minutos para ler a Bíblia, sai falando aí o quê? Repetindo feito papagaio o que todo mundo fala. Uma mentira bem contada 20 vezes vira verdade. É um absurdo isso, mas é um absurdo. Uma mentira bem contada várias vezes, ela parece que é uma verdade. Porque todo mundo está falando. Se todo mundo está falando, então deve ser. Olha o efeito manada. E eu falo isso de pessoas, porque isso não tem a ver com... Quando eu falo conhecimento e ignorância, eu não estou falando de conhecimento acadêmico. Porque tem muita gente aí que é idiota, ignorante, burra. Tem mestrado, tem doutorado, tem não sei o quê, e não tem conhecimento, é ignorante da palavra. É ignorante de saber viver. É dessa ignorância que eu tô falando. Conheço pessoas muito simples, que mal sabem falar o português, e que têm um conhecimento de vida, que têm experiências para trocar, que tem tanto para entregar, que se permite ser usado por Deus. Mas a gente só lembra da palavra, sabe qual é a palavra que a gente lembra? Sou filha do rei. Tem uma doida aí na internet que ela prega, é muito engraçado. Porque tem, você sabe, né? Tem todo tipo de gente. Então uma doida aí na internet que alguém colocou na cabeça dela que ela prega, e o bordão dela é esse, é que ela é filha do rei. Ela é filha do rei mesmo. Eu só aceito homem que paga a minha conta, porque eu sou filha do rei. Eu invisto em... Olha que futilidade. Eu invisto em mim. Então, como eu pago a minha unha, o meu cabelo e eu me arrumo... Aí eu fico pensando, que vazio. É vazio. Que necessidade é essa de autoafirmação? Que necessidade é essa de ficar se autoafirmando? Mas eu sou filha do rei. Então... Eu quero um marido rico. Eu quero não sei o quê. Em nenhum momento a pessoa fala assim, eu quero a salvação. E Deus fala que nós temos que nos alegrar, não pelos milagres que Ele faz, não por aquilo que Ele nos entrega, mas porque o nosso nome está escrito no livro da vida. O teu bem maior precioso é a salvação. Porque o dia que você morrer, você pode ser trilhardário. E você pode ter 20 MBA, meu amigo. Você pode ter mestrado, doutorado, pós-doc. Você pode falar, você pode ser poliglota e falar 350 mil línguas. Você sabe que nada disso vai caber naquele caixão, não é verdade? Tem esse conhecimento, pelo menos. Já deve ter visto alguém morrendo por aí e não levando a mansão. Não sei, né? De repente você já foi em algum enterro aí na sua vida e aí você já se tocou que ninguém vai levar a mansão junto. O carro zero também não vai junto. Tem uma notícia para te dar, suas joias, elas não irão junto com você, tá bom? Então assim... Você pode querer enterrar com você, mas depois você sabe, né? O ladrão vai lá levar, entendeu? Então, assim, tem tudo isso. Mas alegrei-vos e regozijai-vos, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Você quer coisa melhor do que ser salvo? Porque, amiga, eu vou falar uma coisa pra você. Umas semanas atrás aí eu sofri uma tentativa de assalto. Chegou um cidadão aí com uma arma batendo no meu vidro do carro. E aí, você sabe, né? Eu tô sempre... Se eu não tô louvando, eu tô orando. Eu tava indo pro trabalho, orando, tal, não sei o quê. E maravilhosa, arrebentando, orando ali, clamando diante do Senhor. Que é assim que eu ando, a minha vida é maravilhosa. Eu gosto muito de conversar com meu Deus. E aí, tava ali, paizinho, pá, não sei o quê. Parou o farol. Parou o farol. Ou como é que chama aquilo? Parou, será isso? Parou o farol. O farol ficou vermelho. E aí tinham 2 carros na minha frente, um carro atrás de mim. Segura esse testemunho, hein? Segura esse testemunho. Aí, parou lá o coisa e tal. E de repentemente, um doido começou a bater com a mão. Eu demorei assim confesso que alguns segundos, eu não vou dizer minutos porque não dá tempo, né? Demorei alguns segundos assim pra entender o que ele tava falando. Na hora que eu olhei pro cidadão batendo com a arma assim no meu vidro, eu olhei pra cara dele assim, me assustei, claro, como todo mundo. Mas no que eu me assustei, o vidrinho assim,
Fiz assim, né? Como se fosse adiantar. Aí eu olhei no retrovisor meio, cidadão atrás já tava dando uma ré pra dar um espaço. Aí eu olhei naquele retrovisorzinho ali do passageiro. Ninguém na pista da direita. Não tive dúvida. Reagi errado, tá, gente? Reagi errado. Assalto a gente não reage, a gente entrega. A gente paga seguro pra quê? Pra entregar. Porque a gente quer o quê? Tá vivo, né? Aí, o que eu fiz? Joguei o carro em cima dele assim. Aí ele se assustou com a moto dele, eu joguei na direita e fui embora. A 100 por hora. Daqui a pouco as multas chegam aí, tá tudo certo. Estamos vivos. Reagi errado, não faça isso. Mas foi a reação que eu tive no momento. A gente nunca sabe como é que a gente vai reagir no momento, numa situação dessa, né? É muito louco, é muito louco, é muito louco. É muito, muito louco. A gente não sabe mesmo. Você nunca sabe como você vai reagir numa situação como essa. Bom, enfim. Com isso que eu quero te dizer, Deus tem livramentos para nossa vida. Imagina que alguma coisa me tivesse acontecido naquele momento. Esse carro aqui, ele não cabe no meu caixão, gente. Na boa, ele ia ficar, hein? Tá bom? Ele ia ficar. E todas as coisas, joias, apartamento, as roupas que eu gosto de usar, tudo ia ficar. R$1 que a gente tem na conta ia ficar também. Nada vai. Nada vai. Então você tem que saber o que alegra o teu coração. É lícito que você se alegre por ser uma pessoa que conquistou, uma pessoa que trabalhou, uma pessoa que Deus te abençoou e por causa disso você conseguiu fazer uma série de coisas. É claro que você tem que se alegrar, você tem que se orgulhar, você tem que olhar e falar, olha de onde Deus me tirou, onde Deus me colocou. Tá tudo certo. Olha como Deus todos os dias cuida de mim, das minhas coisas, da minha família, me dá saúde, me dá força para trabalhar, me dá... Tá tudo, é isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem que se alegrar com tudo isso. Mas nada disso pode sobrepor a sua salvação. Nada disso pode sobrepor a palavra de Deus que te preenche. A palavra de Deus que te cura, que te sara, que te restaura, que te ensina, que te exorta, que puxa mesmo a tua orelha na hora que você está fazendo errado. Nada disso pode se sobrepor. Nada. Nada. A gente conhece muita gente rica milionária que come de canudinho, gente. Eu tô falando um negócio muito sério, que é alimentar. Não é que come, não. A pessoa é alimentada de canudinho. Tem gente que é bilionária e não consegue entrar num restaurante e pedir uma comida. Sabe por quê? Tá lá com 300 enfermeiros em volta, trocando canudinho que entra pelo nariz lá, um alimento que a pessoa não sente nem o gosto. O que é melhor? É ser milionário? Ou você poder desfrutar do seu arroz, feijão, ovo, bife, comer seu pão com manteiga, com mortadela, coisa maravilhosa? Sou filha do rei! Somos mesmo. O nosso Pai é o Criador do céu e da terra, é o dono do ouro e da prata. E você é herdeiro de tudo isso, porque você é filho. Então você tem direito a acessar. Lembra sempre que eu falo para você? Riqueza diferente de prosperidade, prosperidade é acesso. Prosperidade é ter acesso. É ter acesso a coisas que normalmente eu não teria humanamente olhando pela minha situação. É ter acesso a um bom médico, é ter acesso a uma boa comida, é ter acesso a uma roupa, é ter acesso a um bom emprego, é ter acesso a um alimento, é ter acesso, é nada me faltar. Ser próspero é nada te faltar. Coisa nenhuma, nem coisa grande, nem coisa pequena, nem coisa nenhuma. A gente falou disso semana passada. O que você prefere, ser rico ou ser próspero? Eu prefiro ser próspero. Eu prefiro hoje não tenho nada, amanhã Deus providencia. Quem nunca viveu um milagre da provisão não sabe do que eu tô falando. Acha que tudo é muito bonito. Ai, coisinha mais idílica, né? Tão bonitinha assim, coisa fofa. Não teve experiências com Deus. Não viveu a experiência de um dia deitar e falar assim, Senhor, providencia, porque acabou. O que a gente comeu tinha aqui, providencia para amanhã. E amanhã Deus mandar. Porque Deus fez isso com o povo no deserto. Mas a gente é ingrato. Nós somos ingratos, a gente quer mais. O povo no deserto tinha comida todo dia. Ou Deus deixou de mandar o maná.
Ou Deus abriu lá o Mar Vermelho e falou, olha, libera o povo aí. Bora, Moisés, vamos liberar esse povo para passar fome no deserto. Foi isso que Deus falou? Não foi. Faltou comida para esse povo? Não faltou. Mas a gente às vezes tem um espírito que atua dentro de nós, que é o espírito de escravidão. O cara acostumou tanto a ser escravo. Escravo da mente, escravo dos sentimentos, escravo do contexto que ele vive. Ah, isso é assim mesmo. Ah, é a vontade de Deus. Ah, eu estou aqui na luta, porque é o que Deus tem pra mim. Estou aqui no sofrimento. Você me desculpa, não é isso que Deus tem pra tua vida, não. Isso é um discurso religioso ridículo. Isso, inclusive, é a justificativa daquele que não quer se movimentar. É a justificativa do preguiçoso. Como eu tenho preguiça de orar, de ler a palavra, como eu tenho preguiça de louvar, de buscar a Deus, de buscar entendimento, é mais fácil justificar que é assim mesmo. É assim mesmo. É, se Deus permitiu, é porque é a vontade de Deus pra minha vida é que eu sofra mesmo. Eu tenho vontade de pegar essas pessoas pelo pescoço e chacoalhar, de verdade. Desculpa, Senhor, mas é verdade. Eu tenho, porque chega, beira o ridículo. Um cara desse pra mim é um fanfarrão, cara. É um fanfarrão. É o crente fanfarrão. É o crente fanfarrão. O crente que fala pra mim, é a vontade de Deus, né? Meu, eu não sei que Deus que você tá servindo. É um Deus que realmente quer que a tua vida seja de sofrimento mesmo? Ou que seja de testemunho? Ou ele permite que alguns sofrimentos aconteçam na tua vida para que você possa testemunhar depois? É para você vencer, viu? Se Deus permite que algumas coisas aconteçam na tua vida, é para que você vença. Não é para que você morra na situação. Se Deus permite que uma porta se feche, é porque Ele tem outras para abrir para você. Se Deus permite que uma doença cometa o teu corpo, é para você testemunhar depois. Olha, eu tive aqui, ó, um problema no coração, mas Deus curou. Eu era cardíaca, né, sei lá. Fiz como é que chama aquilo? Fiz o cateterismo, a veia estava entupida, o negócio estava feio pro meu lado, mas Deus foi lá e restaurou. Deus deu condição de eu passar por um procedimento e colocar o negócio que tinha que colocar lá, o stent, fazer e acontecer. E hoje eu tô aqui para testemunhar. Porque tem muita gente que morre de infarto fulminante. É, Fabiola, tem muita gente que morre, né? Tem, gente, tem. Porque a gente não vai ficar pra semente, ninguém vai ficar aqui pra semente. Cada um tem o seu dia. Deus tem o dia perfeito para cada um. O dia que Ele vai te chamar. A sua senha vai chegar e a minha também. A gente tem que ficar bem tranquilinho. Mas no dia que a sua senha chegar, como é que vai estar o teu coração? Quando o Senhor falar, vem filho, entra no gozo do teu Senhor. Você vai lá chegar com o que nas mãos? Senhor, eu falei da tua palavra, eu falei do teu amor. Olha, Senhor, para quantas vidas eu pude, eu falei que o Senhor é o Deus, que o Senhor é que salva, o Senhor é quem cura. Eu levei a tua palavra, eu levei o teu amor aonde eu passei. Eu ajudei pessoas, eu dei um abraço, eu fiz uma oração. Eu entreguei daquilo que o Senhor me entregou. A porção que o Senhor me deu, eu dividi. Não tem a parábola dos talentos? Tem a parábola dos talentos. Os 3 jovens, Jesus, né? O homem deu o quê? 1 talento para um, 2 para o outro, 3 para o outro, 5 para o outro. O que ganhou 5 talentos, ele foi lá e multiplicou o talento, virou 10. O outro foi lá, pegou os 2 talentos dele, virou, trabalhou e multiplicou o talento. Aquele que tinha 1 talento, ele falou, mas eu só tenho esse. Eu só tenho esse. Se quando meu Senhor voltar, eu não tiver nada para apresentar, então é melhor eu guardar. Ele enterrou o talento, velho. Pegou o talento e enterrou o talento. Quando o Senhor voltou, e aí, meu filho, o que você fez? Senhor, o Senhor me deu 5 talentos. Mas eu, trabalhei, multipliquei, ele virou 10.
servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, na alegria do teu Senhor. O outro, ai amigo, cadê aqueles 2 talentos que eu te dei? Olha, o Senhor me deu 2 talentos e eu fiz aqui assim, assim, assim. Servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Chegou no outro, cadê aquele talento? Tá aqui. Senhor, o Senhor me deu esse talento, mas olha, eu guardei porque era muito precioso. Tá aqui, ó. Servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Você não fez nada com aquilo que eu te dei. Eu espero que você tenha entendido o que eu falei. Bem claramente. Espero que você tenha entendido o que eu falei. No grande dia, quando Deus te chamar, você vai apresentar o quê? Oh, Senhor, então, as pessoas me prejudicaram. E o Senhor sabe, né? Olho por olho, dente por dente. Porque lá embaixo na terra, era a lei do cão. Olha só. Gente, o mundo jaz no maligno, mas você não precisa ver na lei do cão, você pode ver na lei de Deus, na lei do amor. Você pode ver na lei do Senhor Jesus. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Porque se a palavra diz buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, deixa Deus fazer justiça na sua vida. Não vá buscar a justiça com as suas próprias mãos. Deus não se agrada disso. O olho por olho, dente por dente não é o que Deus nos ensinou. Não é mesmo. Eu acho que é Romanos, não sei se Romanos 8, Romanos 12, a gente lê tantas palavras. E Deus fala que a gente não pode pagar o mal com o mal. A gente tem que pagar o mal com o bem. Ele fala, a vingança é minha, a justiça é minha, diz o Senhor. Então fica bem tranquilo aí. Fica bem tranquilinho aí, por quê? A justiça vem de Deus. Em todos os sentidos na sua vida. Porque quando a gente fala de justiça de Deus, as pessoas ficam sempre achando, é porque alguém está me fazendo alguma coisa. Não é. A justiça de Deus, ela vem para todas as situações, gente. Para todas as situações. Para tudo na vida. Para tudo na vida. Às vezes é uma pessoa que te fez um mal. Mas às vezes não é. Às vezes são outras situações que se colocam diante de você, desafios e obstáculos, e Deus faz justiça. Deus vai te justificar. Deus vai te dar do melhor. Então pega aquilo que Deus te deu e divide. Partilha. Pega aquilo que Deus te entregou e multiplica. Seja um multiplicador do amor. Um multiplicador da palavra. Um multiplicador do serviço. Que a sua vida possa servir outras vidas. Jesus lavou os pés dos apóstolos. Ele era Jesus, filho de Deus, caramba. Mas ninguém pode me humilhar, né? Ninguém pode me humilhar que eu sou filha do rei. Dói de ouvir. Dói de ouvir. Porque é tão ridículo que dói de ouvir. De tão absurdo que é. Ninguém pode pisar em mim, hein? Olha o salto alto. Deus não faz acepção de pessoas, viu? Deus não faz acepção de pessoas. Do bilionário, do cara que tá lá contando as moedas para comprar o pão no dia de hoje. Porque a gente às vezes não tem o coração grato, viu, filho? A gente não tem o coração grato, não. Se você levantou hoje de manhã, você tem um café para passar água aí, gás na sua casa para você passar o seu café, tomar o seu café e comer o seu pão com manteiga, você tem que ser grato. Porque tem nego que levantou hoje, é segunda-feira, 1º de setembro, ó, não tem um pão em cima da mesa. E o que você faz? Aí eu oro para que Deus, olha, coloque o alimento na vida de todo mundo. Você tem que, a primeira coisa que você tem que fazer é orar mesmo. Primeiro é para agradecer o que você tem. É a primeira coisa que você tem que fazer. Senhor, muito obrigada. Obrigada porque hoje o Senhor me deu fôlego de vida. Para eu levantar, para eu trabalhar, para eu realizar, para eu pôr alimento dentro da minha casa, para eu suprir as minhas necessidades. Mas a palavra diz que nós temos que, aquilo que Ele nos dá, não pode servir só para nós. Eu sempre falo isso para as pessoas. Se aquilo que eu tiver só servir para o meu umbigo, eu não quero.
Se aquilo que Deus colocar na minha mão só servir para satisfazer a minha necessidade, eu nem preciso. Nem precisa. A gente precisa dar mais. Você tem que querer mais. É lícito você querer ter muito e ser próspero? Claro que é. Para ter só para você, Deus não vai te dar não, filho. Porque a arrogância precede a queda. Desculpa aí, vou ter que falar de novo sobre esse assunto. Aquilo que você tem é para dividir. A palavra diz que nós temos que suprir quem? O órfão, a viúva e o necessitado. O órfão, a viúva e o necessitado. Os profetas no Antigo Testamento, eles visitavam as viúvas, os necessitados, os órfãos. Quantos milagres você viu das viúvas, dos necessitados e daqueles que eram órfãos, e às vezes não é órfão de ser pai e mãe somente. É não ter a filiação de Deus. Nós temos que servir. A tua vida tem que servir. Você tem que ser canal de bênção. Você tem que desejar que a sua vida seja mais do que você dobrar um joelho e pedir: Senhor, eu quero viajar para a Europa. E viajar para a Europa é bom. Tá tudo certo, a gente tem que querer também. Ele é Deus do grande e do pequeno. Ele vai realizar todos os seus sonhos. Ele vai realizar o teu sonho. Eu quero um carro zero, Deus pode te dar. Eu quero viajar para a Europa, Deus pode te dar. Eu quero ter uma casa dos sonhos, Deus pode te dar. Eu quero ter um emprego dos sonhos, Deus pode te dar também. Ele pode te dar muito mais do que isso. Ele pode te dar paz. A paz que excede todo entendimento. Ele pode dar saúde para desfrutar de tudo isso. Ele pode dar entendimento. Ele pode dar tantas outras coisas. Ele pode te dar salvação, a vida eterna. É mais do que uma viagem. E a viagem é legal. Eu acho que ela tem que fazer parte da sua vida, das tuas memórias, das tuas conquistas. É muito bom. É bom conquistar, mas é mais legal quando a gente conquista alguma coisa, a gente fala assim: foi Deus que me deu. Mas não falar, reconhecer, verdadeiramente reconhecer que foi Deus quem te deu. Quando alguém olhar para a tua vida e falar assim: nossa, olha o que era, olha o que se tornou. E você poder falar assim: Deus me abençoou. Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha sorte diante dos meus olhos. Ontem eu tinha zero possibilidade. Mas hoje, olha, Deus me deu saúde. Ontem eu estava desenganado. Hoje eu estou saindo do hospital. Ontem eu não tinha um pão na minha mesa. Hoje a minha mesa é farta. Eu posso dividir com outras pessoas. Ontem a minha vida era uma depressão. Hoje eu tenho uma palavra de alegria para partilhar com outros. Eu tenho experiências para partilhar com outras pessoas. Tem coisa melhor que isso? Eu te pergunto. Se tem, me fala. Eu não sei. Não conheço. Deus às vezes mostra. Às vezes a gente está pedindo por coisas que a gente já tem. Olha, eu escutei uma pregação semana passada e é verdade. Às vezes a gente está clamando, pedindo. Por algo que Deus já te entregou, já te deu. Deus já te deu, já te deu. E você está ali, ó. Senhor. Sabe por quê? Você está tão preso no teu choro do pedido, tão focado na tua necessidade, tão focado no teu umbigo, tão focado no que você não enxerga, que Deus já te entregou e está dizendo assim: calma que vai se manifestar. Eu já pus a minha mão. Aí vem lá o profetada, né? O povo gosta de receber uma profecia. Eu acho tão engraçado isso aí. Gosta. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Deus fala diretamente comigo e com você. Ele já fala isso pra você. Ele fala através da oração, da palavra, do altar, do louvor. Fala através das pessoas, fala através das situações. Você não presta atenção nas situações que você vive. Entendeu? Você não presta atenção nas situações que você vive. E Deus vai falando com você através das situações, vai te abençoando, vai te dando sinais. Mas não, você tá tão focado no problema, tão focado, que você continua chorando e pedindo a mesma coisa todo dia. É um pedinte.
diante de Deus. Não fala com autoridade de filho. Pai, me ajuda com isso que eu preciso. Qual é o pai que não ajuda o seu filho? Carnalmente falando. Quiçá o teu pai do céu. Que te criou. Que te desejou, que te escolheu. Que te elegeu. Não sabe chamar pelo pai. Não sabe chamar pelo pai. Senhor, Senhor, parece que é um Senhor bem longe. Ai, Senhor, me ajuda. Ai, Senhor, o Senhor não tá vendo o que estão fazendo comigo? É claro que ele tá vendo, ele é Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe todas as coisas. E às vezes ele tá olhando para você e fala assim, sim, filho, eu estou vendo. E eu tô permitindo que isso aconteça para que você tenha experiências de depender de mim. Porque enquanto você tiver condição no teu braço, você não vai me buscar. Enquanto você tiver um amigo, um jeitinho, um contatinho, você não vai buscar Deus. Sabe quando é que você vai buscar Deus? É quando você olha para os lados e fala assim, não tenho ninguém, só tenho Deus. Não tem mais ninguém. Todo mundo me abandonou. Só tem Deus, é eu e Deus. Deveria ter sido você e Deus desde o começo. Não teria chegado nesse ponto. Ouso dizer com muita certeza que se você colocar Deus como a prioridade e a primeira coisa na sua vida, muitas coisas não vão chegar no limite. Elas chegam no limite porque a gente quer dar o jeitinho. Sabe quem vai me ajudar? É o meu contato, é fortíssimo. Tem um contato fortíssimo. Pessoa importante. Pessoa influente. Pessoa que pode dar o jeitinho. É a pessoa que tem a caneta na mão para assinar para mim. É a pessoa que pode influenciar o poderoso, o chefe, o diretor, o dono, não sei quem. Se um ser humano poderia fazer isso para você, o que Deus não poderia fazer muito mais? Aí depois que você faz toda essa presepada, você fala assim, ai, Deus me abençoou. Foi Deus que te abençoou? Você toma cuidado porque o diabo ele dá com uma mão e tira com a outra, viu? O preço é alto. Não venda a tua alma. Porque a própria palavra diz, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E a gente vende. O ser humano vende, é uma coisa absurda, vende. Não, mas eu sou filho de Deus, eu oro, eu não sei o quê. Eu não tenho nada a ver com o demo. Não tem, será? Não tá vendendo os teus valores? A verdade não tá vendendo? Por um prato de lentilha? Em Jacó? Não tá se fazendo passar por Esaú para receber a bênção da primogenitura do seu pai? Será que não? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente faz umas coisas assim absurdas. Eu queria dividir essas experiências com você, porque às vezes a gente sofre mesmo. Sofre situações. A gente acolhe, como eu falei no começo, a gente acolhe às vezes. Aí depois que eu passei por essa situação lá no restaurante, essa pessoa maravilhosa fez essa delicadeza comigo no restaurante ontem, depois disso, fui pra casa, chorei, né? Acolhi aquela, meu Deus, doce, eu tenho cara de empregadinha. A mulher ficou me tratando como se eu fosse... É claro que a gente sabe que tem aí toda uma coisa estrutural, social. Ela é loura, maravilhosa, né? Se acha a pessoa mais linda do mundo e com cara de rica ela se acha, coitada. Olhou pra Fabiola, falou assim, olha lá, neguinha lá, deve trabalhar aqui, a moreninha. Meu pedido tá pronto, moça? Aí que você tem uma carinha de quem trabalha aqui. Quem ela acha que ela é pra falar assim comigo ou com qualquer pessoa? É deselegante. Ela começou sendo mal educada e deselegante. Assim, ela ser racista, problema dela. Porque todo mundo é e finge que não é, né? Todo mundo é e finge que não é. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que fala assim, eu não sou racista. Eu tenho muitos amigos negros. Nossa, parabéns pra você. Ó,
Palmas, viu? Não sou racista. Se eu fosse racista, eu não tinha te contratado. Essa frase eu já ouvi. E aí essa pessoa tem que pensar assim, ela é bem racista sim, porque todo bom racista gosta de ter um preto embaixo pra ele mandar. É racista sim. É racista sim. É uma das frases mais racistas que existem. Se eu fosse racista, eu não teria te contratado. Aí pisca aquele olhinho assim pra você. Aí eu fico pensando, é burra? Não tem QI? Ou realmente é alienada? Ou vive em que mundo? Vive em que mundo? Tá vivendo aonde? Que mundo? É tão alienado a esse ponto? É tão burra? Porque isso é coisa de gente burra. Você sabe qual é o animal que tem o menor QI? É a galinha. Isso aí, meu amor, é um QI subgalináceo, como diria minha amiga Luciana Paredes. Isso é um QI subgalináceo. A pessoa fala uma besteira dessa. Isso é uma besteira. Isso é uma baboseira. Que não tem tamanho. Mas a pessoa fala. A pessoa fala. E a gente acolhe. Aí eu chorei, fiquei triste. Aí depois eu lembrei quem eu era. Filha de Deus. Filha do rei mesmo. Mas não filha do rei porque eu tenho direito a... Não, filha do rei porque Deus me elegeu. Porque eu tô aqui, ó. Tô aqui falando, dando esse testemunho pra você. Eu sou filha de Deus. Amada, querida, curada, sarada, restaurada, com testemunho de vida. Deus já salvou minha vida muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Mesmo antes de eu me converter, sabe por quê? Porque ele já tinha um plano na minha vida, ele já tinha um propósito. Ele já sabia que algum dia eu ia ligar esse telefone aqui e ia sair falando da bondade, do amor dele. Então ele me preservou. Tua vida tem que ter propósito. Deus não te salva pra você ficar fazendo presepada por aí. Presta bem atenção no que eu tô falando. Deus não te dá livramento pra você ficar aí, ó, presepando pelo mundo. Prejudicando o A, o B e o C e fazendo sabe-se lá o que por aí. Claro que não. Deus tem algo maior. O salmo que a gente vai compartilhar e vai meditar essa semana. Bora. Porque você já entendeu tudo que eu quis dizer. É o Salmo 61. E ele fala da nossa confiança na proteção do Senhor. Você vai viver esse mês de setembro debaixo desta proteção, deste amor, deste cuidado. E esse salmo diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no seu esconderijo das tuas asas. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Isso é ser herdeiro. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Os seus anos duram gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Conceda-lhe a bondade e a fidelidade o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. O rei aqui é o rei Davi. É ele que estava suplicando pela proteção do Senhor e agradecendo. Então que Deus te dê longevidade de dias. Que Deus te dê muitos, mas muitos dias para você viver a vontade boa, perfeita e agradável que Ele tem para você. A gente vai ler a palavra que nós recebemos ontem, foi uma palavra maravilhosa. A palavra de ontem. A gente está tendo lá na igreja uma campanha, 7 domingos de divisor de águas. Deus vai dividir as águas. A gente já falou aqui sobre Josué, né? E Deus abriu o Rio Jordão para o povo passar. A gente já falou sobre Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho para ele passar. A gente já falou sobre o paralítico do tanque de Betesda. A gente já falou sobre o cego que Deus pegou o lodo, cuspiu e fez ele voltar a enxergar. A gente já falou sobre o
um cego de nascença, que Deus mandou ele lavar os olhos e voltar. Mandou ele lavar os olhos e voltar. Deus vai dividir as águas. Vai ter um antes e um depois. Um antes de Cristo e depois de Cristo na sua vida. Deus vai dividir as águas. Tudo aquilo que está fechado diante dos teus olhos. Tudo aquilo que é impossível. Tudo aquilo que não tem por onde. Hoje a gente vai falar sobre a viúva, sobre a mulher samaritana. Isso aí, a gente vai, João capítulo 4. Se você tiver um tempo essa semana, leia essa palavra. Não leia uma vez, leia duas, leia três, leia quatro. E medita nela. Medita nessa palavra. Ela estava ali, ó, pegando aguinha no poço, ao meio-dia. Nesse contexto aqui, as mulheres não iam esse horário pegar água no poço, né? O povo de Israel e os samaritanos, eles não eram amigos. O povo de Deus não era amigo desse povo. Ela não podia, junto com as outras mulheres, porque ela já tinha uma vida de pecado, buscar água no mesmo horário de manhãzinha, quando o sol não estava rachando. Ela não podia buscar água naquele poço. Ela ia sozinha. Porque ela já tinha sido amaziada 350 mil vezes. Se hoje as pessoas são preconceituosas, você imagina aquele tempo. Não é? E ninguém tá dizendo que as pessoas têm que ser amaziadas. Presta atenção no que eu tô falando, hein? Pra não distorcer o que eu tô falando. Não distorça as minhas palavras. Estamos falando de um contexto histórico bíblico aqui, tá bom? E social, né? Enfim, em relação à mulher. E aí Jesus chegou lá, a gente vai ler, e ele pediu água para ela. Ela estava pegando água no poço. Jesus chegou lá e pediu água para ela. Ela, não sabendo quem estava diante dela. Mas você não tem com que pegar a sua água? Você tá vendo a minha situação? Tô aqui pegando água. Não tem como pegar a sua água? Jesus fala para ela assim, olha, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água e eu te daria de beber uma água, não essa água aqui, mas uma água que vai saciar a tua sede eternamente. A água da vida eterna. Às vezes a gente está pegando água no poço e Deus tem uma fonte para você. E a gente vai ler essa palavra, você vai ver coisa maravilhosa. Livro de João, capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e, retirando-se outra vez para a Galileia, e era necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Lembra do José, né? Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde? E o poço é fundo. De onde vai conseguir esta água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê desta água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Maravilhoso. Jesus disse: vai, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus lhe disse: você tem razão ao dizer que você não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem também não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher lhe disse então: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá um Messias chamado Cristo. Ela não estava entendendo quem estava de... Olha, né? Eu sei que virá um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com a mulher. Porque também não se falava com as mulheres naquele tempo. Tinha toda essa questão, né, social. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo os que semeiam e os que colhem. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, eu estou deixando para você, o salmo para você meditar essa semana é o Salmo 61. A palavra, ela está em João 4. Lembra que eu falei? Às vezes você está pedindo o que você já tem, você está ali clamando, e Jesus está falando: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu estou aqui, eu já fiz, eu já te entreguei, e você não está enxergando. Às vezes Jesus está diante de você falando com você. Talvez nesse vídeo, talvez com alguma pessoa que você conheça, talvez através da leitura da palavra, talvez na sua oração.
talvez numa placa, numa camiseta. Às vezes você tá num dia triste, você passa às vezes na rua e tá lá alguém com uma camisetinha dizendo assim: Jesus te ama. Coincidência, né? Claro que não. Ele só quer te lembrar que ele realmente te ama. E não é pouco. Ele te ama e ele te ama muito. Então, que nesse dia, que nesse mês, que nessa semana você possa parar de pegar água no poço. Para de beber pouco. Para de beber daquilo que você vai ter sede de novo. Vai ter sede de novo. Vai ter sede de novo. E deixa Deus jorrar águas vivas dentro de você. Ele é a fonte. O que você quer? Você quer um pouco de água ou você quer beber direto da fonte? Da onde você quer beber? Então deixa a fonte da vida te invadir. Que esse mês seja um mês abençoado. Que as bênçãos do Senhor elas se derramem sobre você. Que a proteção de Deus esteja sobre você, a sua casa, a sua família. Que os teus dias sejam contados com alegria. Que o teu corpo tenha saúde. Que a tua mente tenha sabedoria, graça, inteligência. Que as misericórdias do Senhor se renovem sobre você a cada manhã. Que você possa enxergar que Deus está diante de você. Que você possa enxergar que os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, te guardando quando você sai de manhã, quando você chega à noite. É uma dádiva. Muitos não acordaram nesta manhã. Muitos não estão aí ouvindo o vídeo. Muitos agora estão num leito de hospital, estão chorando, estão presos, estão numa cadeia, estão numa casa de recuperação. Muitos não estão vivendo as promessas que Deus tem para eles. E você tá aí, cheio de saúde, blasfemando e reclamando. Porque nós somos especialistas em reclamar. O ser humano, infelizmente, é especialista em quê? Reclamar, ele nunca tá satisfeito. Deus lá no deserto, mandando comida todo dia para aquele povo, gente. Eles esqueceram que Deus mandou 7 pragas. Acabou com aquele povo do Egito, afundou todo mundo. Faraó, seus cavaleiros e todo mundo. Mas que eles passaram a pé enxuto. O mar se abriu, caramba. Eles esqueceram que depois disso, eles atravessaram o Rio Jordão a pé enxuto de novo. E Deus abriu de novo a água diante deles e dividiu as águas. Mas eles esqueceram. Sabe por quê? Espírito de escravidão, que a gente falou sobre ele. O espírito de escravidão. Ai, mas lá no deserto a gente trabalhava muito, porque a gente era escravo. Mas todo dia tinha comida lá, viu? Todo dia a gente tinha pepinos, alhos, cebolas, pimentões. Que saudade da cebola do Egito. Gente, misericórdia, saudade da cebola do Egito. Onde você ficava sendo açoitado todo dia, maltratado. Tratado pior que um bicho, que um animal. Porque os animais eram bem tratados porque eles precisavam ser fortes, os cavalos. Pelo amor de Deus. Ai, mas o Senhor manda esse pãozinho sem graça todo dia. Esse pãozinho caindo do céu. Esse negocinho sem gosto. A gente quer comer carne. Deus mandou as codornizes, cara. Caía a ave do céu. O cara assava o negócio, comia. O cara tinha carne pra comer. Porque Deus mandou as codornizes. Eles não passavam frio. O deserto é frio à noite. Porque tinha uma coluna de fogo. Tinha uma coluna de fogo. E o sol durante o dia não arrebentava com eles. Sol do deserto. Porque tinha uma nuvem que os acompanhava. E os protegia. A gente está falando de quantas mil pessoas. Também não faltou água, porque saiu água da rocha. A sandália dos seus pés não se desgastavam, as suas roupas não puíam. Mas o espírito de escravidão que está dentro da pessoa, está dentro, não está fora. O espírito de escravidão que está dentro da pessoa. A pessoa quer ficar preso naquela situação. Deus está mandando, ó, Deus fazendo, gente. Deus mandou as pragas, Deus mandou o libertador. Moisés estava lá. Deus mandou o libertador, Deus abriu o mar.
Deus deu a estratégia. Não estava bom. Olha como o ser humano é ingrato. O homem é ingrato. Aí Deus foi lá, Moisés morreu. Deus chegou lá para Josué. Você vai ver os 3 primeiros capítulos de Josué. Deus chegou para Josué, filho de Nun, e dizer: olha aí, ó, Moisés, meu servo, é morto. Agora é você, amigo, ó. Pega esse povo aí, vamos atravessar esse Jordão aí para chegar lá em Jericó. Que vocês vão tomar a terra prometida. Agora chegou a hora. A hora chegou, agora é agora, é agora, é agora, bora. Esse povo atravessou 2 vezes, meu. Você sabe que você vê a água abrir 2 vezes na sua frente, cara? E você passar seco. E aí tá lá choramingando, pedindo o quê? Ainda chega lá, ainda faz o quê? Um bezerro de ouro. Porque precisa ter alguma coisa pra palpar. Se eu não tiver um santo pra eu pôr a mão, pra dizer assim, olha. Deus falava com Moisés face a face. Deus falou com Josué. Deus falava. Jesus ainda não tinha nascido. Deus se manifestava, falava com os profetas. Falava, dava estratégia, dava o livramento, dava o caminho, dava o suprimento. Mas nós estamos aqui nesse deserto. Esse deserto, que lugar horroroso. Gente, ai que horror, todo deserto. Gente, deserto é lugar de intimidade, é lugar de buscar mais a Deus. O deserto às vezes é uma grande bênção na nossa vida, mesmo a gente não enxergando. É doloroso passar pelo deserto, é horrível. É horrível. Mas às vezes a gente precisa passar pelo deserto para ter testemunho. Para ter testemunho. O deserto é o lugar onde você tem as maiores experiências com Deus. Porque ali, se ele não te suprir, não vai ter ninguém não, viu, amigo? Não vai ter o contatinho, tá? Não vai ter aquele maluco que fica te aliciando, dizendo, deixa que eu cuido de você, vou te ajudar, tô aqui. Aquela voz suave, parece um anjo. Na verdade, a gente sabe, né? Que o diabo se transveste de anjo de luz, se possível for, para enganar os próprios escolhidos. Aí você fica aí, que essa filha do rei, essa filha do rei. O diabo sambando na sua cabeça, te fazendo de trouxa. Ai, mas o fulano é tão legal, tão boazinha, né? Tão boazinha. Eu tô fugindo de gente boazinha. Eu tenho horror de gente boazinha. Horror. O bonzinho, bem. Eu vou falar uma coisa pra você aqui. Se eu já não falei algumas vezes, eu vou falar agora, hoje de novo. Que é pra você não esquecer. Isso aí tem que ficar bem fixado na sua cabeça. Sabe quem é o bonzinho? É o cara que vai abandonar o barco na primeira dificuldade que você tiver. Esse é o bonzinho. Bonzinho, bem, ele não é justo. Eu prefiro ter o justo do meu lado. O justo eu quero do meu lado. O bonzinho eu quero distância. Porque o bonzinho é falso, viu? O bonzinho, ele age de acordo com a conveniência dele. Ele é bonzinho. Ele não é uma pessoa boa. Ele é o bonzinho. O bonzinho é falso. O bonzinho, ele é nojento. O bonzinho, ele abre espaço pro diabo usar a vida dele pra te enganar. Prefira ter o justo do teu lado. Às vezes o justo não vai falar aquilo que você quer ouvir. Às vezes o justo, ele não vai passar a mão na tua cabeça. Às vezes o justo, ele não vai fazer contatinho pra te ajudar a passar a perna no outro. Às vezes o justo não vai servir de escada para você subir. Aliás, muito provavelmente o justo não vai fazer isso por você. Não é que talvez, muito provavelmente não fará isso por você. Mas o bonzinho faz. Só que o bonzinho, ele te dá com uma mão e ele tira com a outra. A tua fatura vai ser bem alta. Toma muito cuidado, porque a tua fatura vai ser muito alta. Essa nota, não queira essa nota promissória na sua vida. A fatura vai ser alta. Então, a gente às vezes fala, ai, porque o deserto... Cara, o deserto às vezes ele é necessário. Você tem que ver como é que você vai encarar suas lutas. Porque a luta vai vir. Você vai ficar, não sai dessa luta, porque essa luta. Você pode passar chorando
e reclamando e sendo ingrato e culpando as pessoas, inclusive. Eu estou passando por isso porque o fulano me fez aquilo. Eu estou passando por isso porque a fulana me fez aquilo. Eu estou fazendo isso porque o meu chefe, porque o meu amigo, porque o meu marido, porque a minha mulher, porque o meu filho, porque a minha tia, porque minha mãe, porque meu pai. Você pode encontrar 1000 culpados. Inclusive, você pode culpar até Deus, se você quiser. Porque tem muita gente que é tão sem vergonha que culpa Deus. Deus fez isso comigo. Deus fechou a porta. Deus não sei o quê. Você pode, inclusive, a tua fatura vai ser alta. Você tem que tomar muito cuidado. Você tem que ter responsabilidade. As pessoas falam pra mim que apontar o dedo é falta de educação. E eu já fui muito corrigida por causa disso. Eu acho bem engraçado. Falta de educação é não ter caráter. Falta de educação é falar por trás. Falta de educação é você pegar um telefone para falar mal do outro. É você se trancar numa salinha para ficar falando mal das pessoas. Isso para mim é mais falta de educação do que apontar um dedo. Eu gesticulo muito para falar, é o meu jeito. É o melhor jeito? Eu não sei, mas esse é o meu jeito. Posso mudar? Posso, porque eu não sou Gabriela. Tipo, nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Estou pronta para mudar, para melhorar. Mas mais falta de educação é a pessoa olhar na sua cara e ser falsa. Isso pra mim é mais falta de educação. Falta de educação pra mim é isso. Minha mãe não me educou assim. Minha mãe me educou para ser honesta, ser boa, ser justa. Isso aí não tem preço, viu? Aí a pessoa ganha, às vezes, um pouquinho mais do que você, ela já acha que ela é uma pessoa, que ela é importante. Nasceu na merda, aí saiu, e aí agora sento num bom carro, moro numa casa boa. Esquece de onde veio. Perde a humildade, perde os valores, se vende. Tem gente que se vende. Mas eu sou temente a Deus, blá, 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 blá. Ok. Acha que é, finge que é, alivia bem a sua consciência, alivia bem aí a sua culpa para poder deitar no travesseiro. E tá tudo bem. Deixa que a fatura Deus manda depois. Porque eu tava com o dedinho assim, eu lembrei. Então, deixa que a fatura Deus manda depois. Mas você que é tão legal, é tão bonzinho. Cuidado com o bonzinho. O bonzinho é o grande traidor que no momento certo ele ainda vai ficar em cima do muro, porque o bonzinho ele não se posiciona. Sabe o bonzinho? O bonzinho ele tem uma coisa, ele não tem posicionamento. Ele tá sempre em cima do muro. E na primeira oportunidade ele fala assim: eu gosto tanto de você, que pena que aconteceu isso com você. Esse é o bonzinho. Busque andar com pessoas que sejam justas. O bonzinho é o sem vergonha. O bonzinho é o que vai te enganar. É o primeiro que te engana. Já que essa cara de bonzinho que ele faz. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Onde você põe a tua confiança. Muito cuidado onde você coloca a tua vida. Muito cuidado onde você coloca a sua crença. Muito cuidado onde você acha que está colocando as tuas verdades. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque o bonzinho, ele se dá bem com todo mundo. Sabe quem é o bonzinho? É o cara boa praça. Ele se dá bem com todo mundo. Sabe por que ele se dá bem com todo mundo? Porque ele quer circular. Ele quer circular. Ele quer fazer um mal aqui, um mal ali, um mal ali, um mal ali. E aí quando alguém fala alguma coisa, fala: nossa, aconteceu isso com você. Ai, que pena, aconteceu isso com você. Ai, nossa, eu vou estar rezando por você aí, viu? Gente, chega beira o ridículo. Beira o ridículo. Antes eu tinha pena. Mas como eu sempre ministro muito a vida das pessoas, eu falo muito da verdade de Deus, chega uma hora que você fala assim: não tenho mais pena não. Sabe por que eu não tenho pena? Porque já conhece a verdade, não quis ouvir, mas recebeu. Pague a sua fatura. Passe no caixa. Porque dessa vida ninguém vai sair sem pagar a conta.
Mas, nossa, vive um problema atrás do outro, não sei o quê. Não sei, por que isso acontece comigo? Por que isso acontece comigo? Talvez porque eu não mudo? Talvez porque eu tenho sempre as mesmas atitudes? Talvez porque as coisas acontecem de forma repetida e eu tenho repetidas reações iguais? E quero resultados diferentes? Como que eu vou querer um resultado diferente? Aí eu quero todo dia falar a mesma coisa, o caderninho de guerra, ó. Já orei por vocês, viu, meus queridos? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri com um sorriso pontual. E quer resultado diferente? Todo dia ela faz tudo sempre igual. E quer um resultado diferente? Será que vai ter? Será que vai ter? Eu quero que a minha vida mude, eu quero que a minha vida seja diferente, eu quero que a minha vida seja transformada. Então começa dentro, começa aqui, começa no teu espírito. As coisas vão melhorar, vão. As coisas vão mudar, elas vão. Mas você precisa primeiro, porque a transformação ela acontece de dentro para fora. E aí se reflete no externo. Desculpe. Ela não vai se refletir no externo se você não mudar internamente. Primeiro dentro e se manifesta à sua volta. E é uma grande bênção. E é maravilhoso. E eu espero que nesse mês de setembro o Senhor te guarde, o Senhor te abençoe, que você mergulhe nas águas vivas do Senhor, que você beba da fonte. Para de ser um miserável, de tomar do poder de Deus no conta-gota. Para de buscar água no poço, vai buscar água na fonte. Quem busca água no poço é aquele que recebe a palavra hoje. E aí ele fica, nossa, é verdade, Deus vai fazer e tal. Aí no dia seguinte o problema vem. Tá com sede de novo. Porque não se sustenta. Aquilo não se sustenta. Já tá com sede de novo. Mas se você bebe da fonte, que é Jesus Cristo, você nunca mais vai ter sede. Você vai na igreja no domingo, a palavra te enche. E na segunda o problema vem e você tá cheio da presença. E na terça o problema vem e você tá cheio na presença. E aí vem o desafio na quarta e você tá cheio da presença. Por quê? Fé não é sentimento. Ai, porque eu senti no meu coração. Porque eu sinto. Não sente nada. O que você sente é coisa humana. Senti. Até me arrepiou. Ai, nossa, até me arrepia. Senti que até me arrepia. Sentimento é coisa humana. A fé é a firme convicções, está lá em Hebreus 10. A fé é a firme convicções das coisas que não se veem, mas das que se esperam. Fé é o que você sabe, não é o que você sente. Se a sua fé é baseada naquilo que você sente, já está errado. Não é fé, é torcida. É torcida. Uma fé que não acredita no dia da dificuldade é torcida. Você está torcendo para dar certo, mas não tem fé de que vai acreditar. Não tem convicção. Se você não tem convicção, realmente não vai acontecer na tua vida. A cura não vai chegar, a transformação não vai chegar, a sua família não vai reconciliar, as coisas não vão acontecer. A perseguição não vai acabar. A maledicência não vai acabar. Sabe por quê? Porque você está na torcida. Porque você está ali, ó, torcendo para que as coisas... Então, fé que não se firma, fé que não se sustenta, não é fé, é torcida. Você espera, ai Senhor, tomara que dê tudo certo. Aí eu fico passada com um crente que você fala assim, Deus vai te abençoar, para ele falar assim, ai tomara que sim.
Recebe, criatura. Deus vai te abençoar. Você já tem que tomar posse daqui no teu coração e falar assim: eu creio em nome de Jesus, Deus está comigo, vai me guardar, a minha saúde é restaurada, a minha casa é restaurada. O meu alimento está na mesa, está tudo certo, está tudo rolando. Não. Tomara que sim. Espero que sim. Pelo amor de Deus, tenha fé. Fé é o que você sabe, a despeito do contexto externo. Eu sei que Deus vai fazer, a despeito de toda a bagunça que eu estou vendo. Eu sei que Deus vai realizar, mesmo que tudo esteja me dizendo não. Eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que disseram que ele foi pregado numa cruz e morreu, eu sei que ele ressuscitou. Que ele está sentado à direita do Pai. Eu sei que ele é o meu advogado, que ele é vencedor invicto, que ele nunca perdeu uma batalha, que ele é general de guerra. Eu sei. Eu não acho, eu não espero, eu não torço para que as coisas aconteçam. Eu sei que elas vão acontecer. Do meu jeito, do jeito de Deus. Do meu jeito, do jeito de Deus. Mas elas vão acontecer. Se eu precisar andar uma milha a mais, eu vou andar uma milha a mais. Se eu precisar chorar uma noite a mais, eu vou chorar uma noite a mais. Se eu precisar orar mais vezes ao longo do dia, porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa muito querida e ela falou assim: Fabiola, a gente precisa orar mais. Aí eu olhei para ela e falei assim: você precisa orar mais, é isso que você tá falando, né? Porque eu oro no mínimo 3 vezes por dia, no mínimo 3 vezes por dia eu oro. Você está dizendo que você precisa orar mais. Não é a gente, é você. Não terceiriza. Não terceiriza. Mas eu não tenho tempo. Arruma tempo. Eu vou contar uma estratégia que é muito pessoal minha. Às vezes as pessoas falam assim: eu não tenho tempo para orar. Põe uma música no carro, vai cantando o caminho todo. Eu dirijo 1h30 mais ou menos para chegar no meu trabalho. E 1h30 para voltar. Eu vou e volto orando. 2 orações eu já fiz no dia. Eu poderia passar o meu horário de almoço com as pessoas com papo furado, falando de um, de outro, que está acontecendo na empresa. Poderia? Poderia. Eu desço pro meu carro e eu oro 30 minutos. Eu faço 30 minutos de comer a minha refeição com calma, com tranquilidade. Os outros 30 minutos do meu horário de almoço é aqui dentro desse carro, com a Bíblia na mão, lendo e orando e clamando. 3 orações eu já fiz num dia, no mínimo. Mas eu oro antes de eu dormir. E eu oro quando eu acordo. E eu oro de madrugada. Então quem fala que não tem tempo é mentiroso. Mas tem tempo, tem tempo de pegar na hora do almoço e ficar 1 hora falando mal dos colegas de trabalho, sentado numa mesa. Tem tempo. São os bonzinhos. Essa pessoa é tão legal, esse é tão legal, aquele é tão legal. É o bando de bonzinhos. Que na Bíblia, no Salmo 1, são chamados de roda dos escarnecedores. Então pensa bem em que mesa que você está querendo sentar. Eu prefiro sentar na mesa do meu Senhor e ser alimentada do pão da vida. Vê lá que comida que você está comendo. Pensa bem do que você está se alimentando. Do que o teu espírito, a tua alma, os teus sentimentos, a tua mente está se alimentando do quê? Eu prefiro me alimentar do pão da vida. Fabiola, mas você é antissocial? Brinco com todo mundo, converso com todo mundo, dou risada com todo mundo, bato papo, tomo café, tá tudo certo. Mas primeiro vem o meu Pai, primeiro vem o meu Deus. Se eu tiver que escolher entre almoçar com alguém e bater um papo furado e descer pro meu carro pra orar, eu desço pro meu carro pra orar. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Mas você não escuta uma música, um negócio, não canta, não dança? Claro que eu canto, eu danço, escuto uma música, eu faço tudo. Eu faço tudo porque eu sou um ser humano como outro qualquer. Eu não sou um alienígena. E também não tô nessa santidade toda que eu sou diferentona de todo mundo. Fabiola diferentona, não.
Mas eu sou organizada. Você não faz a gestão do seu tempo. Você não faz gestão do seu tempo. Você gasta 40 minutos no Instagram pra ficar vendo a vida dos outros. Deixa eu ver o que o fulano tá comendo. Nossa, que prato bonito. Nossa, viajou pra não sei o quê. Tá com dinheiro, hein? Vai cuidar dos teus sonhos, vai cuidar dos teus projetos. Empenha o teu tempo naquilo que é teu. Tá empenhando mais o teu tempo na vida do outro do que na sua própria vida. Para de olhar para os lados. Deus tem uma porção para cada um. Você acha que eu também não quero ficar aí viajando, gastando, fazendo e acontecendo? Todo mundo quer, gente, pelo amor de Deus. Tirando fotografia em lugares... Ai, foi no show do Bruno Mars. Filmou. Estive aqui. Hashtag eu fui. Ok, tá tudo certo. É lícito, nós temos que ter lazer, diversão, temos que fazer todas as coisas. Mas quando isso sobrepõe a primícia, porque para você ter todas essas coisas, você precisa ter saúde, tá? Você precisa ter vida, tá? Bruno Mars não vai te dar vida não, hein? Nem a Madonna, nem a Taylor Swift, ou sei lá quem que você curte aí. E eu também curto muita música legal, muita música boa. Eu não escuto só louvor. Eu escuto um bom jazz, um blues, eu escuto uma boa MPB, eu escuto um rock antigo. É claro que eu escuto. É claro que eu escuto. É óbvio que sim. Quando estou muito animada, escuto uma Jennifer Lopez, por que não? E canto ainda. E como diz a amiga Larissa, eu alcanço notas que, olha, dentro desse carro, misericórdia. Só no meu chuveiro mesmo. E é muito legal e tá tudo certo e faz parte. Só que isso não pode tomar mais tempo do que o meu tempo com Deus. Não pode ser maior. Pode ser parte da minha vida, mas não pode ser maior. Pode ser parte da minha vida, mas não pode tomar mais tempo do que o tempo de Deus. O tempo de Deus ele tem que ser primícia e ele tem que ser maior. Ele tem que ser primícia e ele tem que ser maior. Ele tem que ser primícia e ele tem que ser maior. Porque é ele que me proporciona todas essas outras coisas. Vou colocar para você depois o link do louvor, porque hoje a gente falou bastante. A gente falou 1h e 22 minutos. A gente tem que trabalhar todos nós. E eu vou orar, abençoar a sua semana. E eu vou colocar o link do... Como é que chama aquele negócio? Do Spotify. Com o louvor dessa semana. Você leia a palavra de João 4. E você ouça este louvor. E se ele não fizer todo sentido na sua vida, casado com esta palavra, falando sobre a água da vida, sobre Jesus, a água da vida, eu mudo meu nome de Fabíola para Mariazinha amanhã. Pode me chamar de Mariazinha. Mas, como eu tenho absolutíssima certeza de que Deus vai falar com você através da palavra que a gente leu, através desse vídeo e através desse louvor. Isso é um grande combo que Deus está te mandando para essa semana, para esse mês de setembro. Então amanhã a gente vai continuar chamando Fabíola. Ah, detalhe, é com F maiúsculo, tá? Não mudamos ainda. Somos talentosos para fazer muitas coisas. As pessoas podem nos enxergar muitas vezes pequenos, mas depende como é que você se olha no espelho e você se enxerga. Como é que você está se enxergando? Fabíola com F maiúsculo. Bato no peito e falo que o meu nome é Fabíola. E é isso aí mesmo. Vamos orar pra gente começar a semana. E vai ser uma grande bênção. Essa semana vai ser abençoada, transformada. E esse mês de setembro, Deus vai falar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos agora na Tua presença, consagramos, Senhor, diante de Ti esse mês de setembro. Pai, nós sabemos que muitos dos nossos irmãos que estão ouvindo agora essa palavra estão precisando, Senhor, do amor, do acalento, do Teu agasalho, do Teu abraço. Senhor, muitos hoje não têm como suprir as suas necessidades, muitos agora não têm, Pai, saúde, muitos estão ouvindo esse vídeo que ele vai se propagando porque as pessoas vão passando umas para as outras e às vezes a pessoa está num leito de hospital, está numa detenção, está numa casa de recuperação, está num quarto de depressão dentro da sua casa. Senhor, alcança que o Teu Santo Espírito Consolador, porque o Senhor subiu aos céus e deixou o Espírito Santo Consolador conosco.
que o teu Santo Espírito Consolador, que geme diante do Pai, com gemidos inexprimíveis por nossa causa, pelas nossas causas, pela nossa vida, interceda em nosso favor. Que nós tenhamos saúde, graça, que seja um mês de nós vermos realmente as águas se dividindo, que seja um divisor de água nas nossas vidas, que seja um divisor neste tempo, que nós possamos ver realmente o Senhor mudando a nossa sorte diante dos nossos olhos, que este seja um mês em que nós possamos ver as tuas maravilhas, que nós possamos ver os teus livramentos, os teus escapes, a tua graça, a tua proteção, que nós possamos ver, Senhor, o teu agir. Pai, estende o teu favor, a tua mão, o teu amor sobre cada um que está assistindo este vídeo. Senhor, alcança suas casas. Pai, atende às suas demandas, às suas orações. Esteja com eles, fortalece. Senhor, dá graça. Senhor, dá, Senhor, inspiração a cada dia, a cada manhã, dá motivação, que eles tenham dentro de si a motivação certa, que o Espírito Santo de Deus trabalhe nas suas mentes, nos seus corações, no seu espírito. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos agora, nem coisa grande, nem coisa pequena vai faltar na vida deles. Não vai faltar, Senhor, a saúde, a graça, a paz. Não vai faltar a família, não vai faltar o cuidado, não vai faltar a tua proteção. Mas antes disso, Senhor, eles vão conhecer o Deus que livra, o Deus que cuida, o Deus que protege, o Deus que ensina todas as coisas. E vão viver o sobrenatural e que a tua vontade se manifeste na vida de cada um. A tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Pai amado, que as tuas bênçãos os persigam e os alcançam. Senhor, que as suas famílias estejam guardadas no teu jardim particular, meu Pai. E em nome de Jesus, que eles possam sentir o teu amor, que eles possam sentir o teu cuidado e a tua proteção sobre a vida deles. Eu os abençoo, eu os envio para um mês de vitória. Pai, aquele que está desempregado, que as portas se abram. Aquele que está doente, que veja a cura se manifestar. Aquele que está, Senhor, em necessidade, que veja o suprimento chegando na sua mesa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós. Deus abençoe. Bom mês de setembro.